Eu não falo todos os dias junto contigo. Eu Pois fiz segunda-feira. Então, bom. Tá aqui, tá gravando. Então vamos começar? Obrigado, Senhor, por mais essa grande oportunidade, por mais esse grande momento de aprendermos mais um pouco do seu Evangelho. Que possamos todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, estarmos atentos a tudo que vai ser lido aqui, para que possamos melhor aprender o que está escrito, prestar atenção nas interpretações, para conhecer mais a profundo o seu Evangelho. Pedimos por todo o grupo, Senhor, o nosso grupo de estudos, que o Senhor, por favor, abençoe também, não só os presentes, mas também aos ausentes e aqueles que vão chegar a qualquer momento. Que possam todos, nesse momento, sentir essa onda de paz, de fraternidade, de serenidade que está entre nós aqui. Como bons pedintes, Senhor, pedimos não só por nós, pedimos por todos, por os que estão doentes, físicos, os que estão doentes morais, os que estão doentes psicológicos, os que estão ainda sofrendo a pandemia. Enfim, Senhor, pedimos por todos nós, por toda a humanidade, que todos nós realmente passamos sempre por algumas dificuldades, pelas nossas provas, e que possamos todos encará-las com firmeza e sairmos vencedores com a sua ajuda e dos nossos amigos espirituais. E agradecemos muito, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em seu santo nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Elisa, vamos embora, né? Acho que hoje é só nós dois. Acho que o pessoal está desistindo de estudo. Tinha ficado uma página para a gente ler desse livro Técnica de Viver que eu não marquei e que eu não me lembro. Eu só deixei junto. Era mandato pessoal, não, a página? Peraí. Pode ser, deixa eu ver onde é que é. Mandato pessoal. Acho que foi essa. Eu olhei, fechei o livro e não marquei, entendeu? Só que eu botei o livro em cima do Mundo Maior, Mandato Pessoal, 193. Se refere ao que a gente estava lendo, até marquei, está aqui, achei. Que eu marquei com a capa do livro mesmo. Então, Já está falando sobre a nossa vinda de planos superiores, né? Expulsos de planetas de regeneração. Eu acho que é essa página, não é isso? Então vamos ler, ué. Consuelo, boa noite. Boa noite, Bom, já que a Consuelo entrou, eles vamos pedir ela fazer a prece, né? Boa noite, vamos pedir ela fazer a prece. Tadinha, já fizemos uma prece, Consuelo. Obrigada. Eu começo a transpirar no pé. Que isso? Depois vai para a mão, é verdade. Então, referente ao estudo da semana passada, com relação à nossa vinda de outras moradas, né, da casa do Pai, nós vamos ler do livro Técnica de Viver, pelo espírito Van Dine, Kelvin Van Dine, psicografia do Valdo Vieira. A página é Mandato Pessoal. Não precisa você perguntar pelos desígnios da vida a seu respeito. O que temos a fazer está perto, quando o dia retorna. Seu posto, seu compromisso. O dever chega traçado pelas circunstâncias
Ninguém necessita espiar longe para descobrir o mandato de que se investe. Observe em derredor a obrigação que lhe reclama devotamento. Às vezes, é um filho que espera por seu exemplo de outras o problema doméstico a exprimir-se multiface, requisitando atenção. Urge perceber que o contrato de serviço assinado perante as leis do destino não se circunscreve ao âmbito do lar, estende-se para além. Seu encargo de auxiliar alcança o chefe, que se fez incompreensível, o companheiro que se cansou ao meio do caminho, o subalterno de dificuldade, o irmão anônimo que pede apoio e compreensão. Não se diga em atividade apagada. Toda tarefa proveitosa jaz impregnada de grandeza. Nenhuma insignificante, nenhuma inútil. Os técnicos que idealizam e levantam os veículos modernos dependem dos seringueiros para calçá-los. A onda radiofônica transmite a palavra de um continente a outro, subordinando-se à válvula para conferir-lhe expressão. A escalada do progresso necessita de esforço contínuo. Conjunto é obra de todos. Sua incumbência de hoje não é lugar fixo, e sim degrau. Subida exige suor. Rebento frágil se atende às imposições da natureza. Converte-se em árvore frutífera. Aprendiz que persevera no estudo será comandante do ensino. Concretize o trabalho que lhe foi confiado. É seu. Jesus não solicitou a salvação do mundo a ninguém. Esta é a maior petição que o Mestre nos endereçou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, querendo significar que o coração de cada um deve sair ao encontro de outros corações através do serviço. Segundo, é fácil de ver. A nossa construção mais urgente é fazer o que a vida nos pede fazer a benefício dos outros. Fora isso, o que empreendemos será fuga. Toda fuga é atraso. Estejamos convencidos que o mal verdadeiro, expressando cristalização de ignorância, nasce invariavelmente do bem que retardou. Tem muito a ver com o estudo de quarta-feira também, do Livro dos Espíritos. Mas não é essa página não. Essa página é excelente, né? Mas não é essa ainda não. Depois eu vou ver qual eu falo para vocês, porque realmente eu pensei que fosse essa mandato pessoal. Mas ela encaixa nesse estudo e encaixa no estudo de quarta-feira do Livro dos Espíritos perfeitamente. Boa noite, Zé. Não. Porque é o que está falando aí. O nosso problema é agora, então nós temos que encarar, né? O mandato pessoal, ou seja, o que está surgindo é para a gente resolver, né? E não adianta. Se eu. Não, é agora. Certo, prima? Certo, prima. Vamos enfrentar o que tiver por vir. Boa noite, família. Boa noite, Lourdinha. Bom, hoje é no Mundo Maior, tá? Boa noite, Lourdinha. Boa noite. Boa noite. E estamos no capítulo 9, se eu não me engano, né? Isso, capítulo 9. No meu, que é o antigo, é página 129, 129. No meu, que é o novo, é 126. Tá. Nós estamos no primeiro parágrafo da página 126, no seu. O meu está no antepenúltimo. O instrutor fez breve interrupção. Não. Perdão. O meu marcador estava do lado errado. Nós estamos na página 127, no antepenúltimo. No penúltimo. Também. No penúltimo. Bom, achou todo mundo? O velho 129 e o novo 127. Isso. Como é que começa o parágrafo? Porque o meu o instrutor fez breve pausa. Não, o instrutor fez breve interrupção
E Esse é o acrescentou: parágrafo. compreendes agora a importância da mediunidade. Tá. Achou? Não, vou procurar. Pode deixar. Pode ir indo, que eu acho. Tá. Vai dar make off antes, a Fran? Bom, o assunto aqui está sendo mediunidade. Né? Ele colocou o Cristo, né, como um grande exemplo em tudo, é o Cristo. Até a página que a Elisa leu aí agora, né, o Cristo veio aqui, não pediu nada a ninguém, fez a parte dele, que, aliás, né, foi algo, o máximo que já foi feito no planeta. Né? E vai falar justamente sobre essas nossas condições né, mediúnicas. Né, os nossos problemas, né, o problema do médium ostensivo em si, né, e de nós também que estamos ali junto a eles, a esse médium ou esses médios, né, que nem sempre também estamos fazendo o papel correto. É o que nós vamos ver daqui a pouco sobre uma médium que vai ser analisada aqui, conversado, né? O André Luiz e Calderaro vão mostrar para a gente alguns problemas do mandato mediúnico, digamos assim, né? O senhor Roberto não está conseguindo ficar, né? Bom, ok, aí está falando que nós somos, né? Quando eles dar esses exemplos, né? Lá acima, mas fala que nós somos pessoas, né? Entre aspas, vulgares em relação a esse assunto aí, pessoas comuns, né? Tá? Que nós temos uma grande caminhada ainda pela frente. Tem muita estrada pela frente para a gente ser o que os espíritos precisam para passar, né, para nós e ser distribuído, né? Esse assunto, no livro dos médiuns, mais um pouquinho mais à frente, no capítulo 19, tem o item 225, é muito legal. Se a gente chegar lá e der tempo, tá, que é um pouco longo o item 225, mas é bom a gente ler, tá? Sobre esse assunto aí, essa questão do médico querer se melhorar, o porquê. Principalmente o estudo, né? Não só veja bem, o estudo que eu falo aqui é aquela pergunta 898, né, do Livro dos Espíritos. Não é somente o estudo do Espiritismo, é o estudo geral. Aquela pergunta tem muito a ver com isso, mas é mais na frente nós vamos comentar sobre isso. Ok? Ok. Peraí só um instantinho. Todo mundo se achou? Bom, vamos lá. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com as mananciais da vida superior? Olha só a pergunta. A elevação de nossas qualidades receptivas. Muita gente, infelizmente, acha, não, educação mediúnica, eu vou sentar na mesa, né, fazer força, etc. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Por isso que eu estou falando. Logo mais nós vamos ler o livro dos médios. Vamos ver o que os espíritos falaram. Kardec transmitiu para a gente. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Quem Sim, quiser falar. Tá? sim, respondi. Entender-lhe as observações, ponderando-lhes a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. De O novo, homem. o assunto. Só um instantinho, Elisa. O assunto de quarta-feira, né? Aquele lance, nós falamos da pergunta 861, que nós confundimos duas coisas, né? As coisas materiais com as coisas morais. Né? Eu não me lembro bem o assunto, 861 era sobre a questão de reencarnar, né? Com a missão de praticar o mal, é isso aí. Então, o serviço está falando aqui de mediunidade, não é de lá para cá apenas, não. Não é somente a questão do espírito chegar, né? Vou transmitir. É mais para esse espírito trabalhar com a gente, com qualquer um de nós, é mais um problema de interior para exterior. O que é que eu tenho para facilitar esse irmão que quer se comunicar? É de uma importância imensa isso aí. O que é que, né? Do interior
para o exterior, não é de fora para dentro, não. Eu lendo o livro dos médios, me lembrei até de uma passagem do Eurípides, mas vamos embora. Tudo está chegando lá. Afrânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês, quando a gente está estudando o quanto os espíritos nos influenciam sempre, né? Uhum. E falando sobre mediunidade, ora, se o espírito consegue chegar a nos influenciar nas nossas ações, né? Uhum. Então, todos nós somos médiuns. Sim. Certo? De uma forma ou de outra, se ele consegue te influenciar, né? Nos pensamentos e fazer você, até um certo ponto, mudar as suas ações, todos nós temos que ser médiuns. Agora, esse ostensivo, né, essa necessidade de trabalhar, então quer dizer que qualquer pessoa poderia sentar numa mesa e começar a estudar, começar a se observar e se entender, ela pode passar essas instruções do espírito, porque se eles nos influenciam o tempo inteiro, entendeu a minha pergunta? Eu entendi. E já veio a resposta aqui. Veja bem, eles não influenciam dentro do que nós temos a oferecer, do interior para fora. O que vem lá de fora para cá tem que ter ressonância aqui dentro para sair. Por exemplo, se eu bebo, fumo, sou farrista, gosto de tudo que você imaginar de errado, jamais um espírito bondoso com uma mensagem, né, assim, bem sublime vai conseguir passar por mim. Entendeu? Eles nos influenciam em nossos atos dentro da ressonância que vão encontrar, do eco, digamos assim. Né? Ó, tá vendo a fulana? Tu não gosta dela, né? Aí começa a jogar coisa para a gente ficar com mais raiva ainda da fulana. Um exemplo. Né? Aí falar demais, etc. Calúnia, difamação. Ou então é uma pessoa muito boa, você está vendo lá fulano, está precisando da tua ajuda. Posso contar contigo? Quer dizer, intuitivamente a pessoa, não, pô, eu tenho que ajudar o fulano. Entendeu? Esse influi em nossos atos e ações, em pensamentos, é dentro do que vão encontrar dentro de nós. Chegar para o Chico Xavier, um espírito, né, mau, quando ele estava encarnado. Chico, a partir de hoje não vai escrever livro espírita nenhum, cara. Não vai mais assento, tá? Tu vai para a farra, vai tomar uma cervejinha, igual eu vi a mentira aí, que ele gostava, ele era atleticano doente, ia curtir o jogo do Atlético todo dia à tarde, todo domingo à tarde, tá? Tomando uma gorosinha no bar. Vocês acham que o Chico iria? Nunca foi, né? E não iria. Porque quem influenciava ele era o bem. O Chico só ia pro bem. Tá entendendo, Consuelo? Como é que funciona o Eu estou negócio? entendendo, mas é o que eu estou te falando. A influenciação continua, né? Tanto no bem quanto para o mal. Isso. Aí, então, para ter isso, tem que haver uma mediunidade. Sim. Será que eu tenho essa mediunidade? É claro que você tem, Afrânio. Se os livros, se você sabe qual a folha certa que você vai ler de acordo com o que você vai falar naquele dia. As respostas que vêm quando a gente faz a pergunta para você. Isso tudo você não está sozinho quando você está nos ensinando. Né? Com certeza você não está sozinho. E o que você está praticando é um ato generoso, né? Você está gastando seu tempo. Então você aproxima o quê? Espíritos bons. E esses espíritos bons estão falando através de você. Zé Roberto, me defende aí. Eu ia falar alguma coisa, mas depois desse espírito bom, eu prefiro me recolher e, entendeu? Deixar passar. Professor Roberto, boa noite. Boa noite, senhor Roberto. Elisa, pega o livro, livro dos Médiuns, item 159, capítulo 14, 2 médiuns. Pega ler aí, só um pedacinho do 159. Devagar, livro dos Mas, médiuns. Afrânio, Fala, Zé. é mais ou menos isso que você falou. Você é aquele cara que está preocupado em passar a coisa certa, né, para a gente.
Então você estuda, você corre atrás, e os espíritos sabem que você está afinizado com esse trabalho. Então eles vão te ajudar. A ressonância. Entendeu? A ressonância que você falou. Se você, não, eu quero realmente passar isso para eles, mas, pô, não estou afim de estudar isso hoje, pô, não. Amanhã eu vejo isso e tal. Blá, blá. Você lembra do primeiro, Divaldo, do primeiro, né? Ele não estava preparado, os espíritos deixaram ele sozinho. A primeira palestra dele, como, hein? Aí, quando ele se afinizou, o que aconteceu? O Humberto de Campos ficou com pena, né? O Humberto de Campos ficou com pena, no primeiro, depois ele se afinizou. Aí veio os espíritos e vão trabalhar com ele, mas tem que ter, né? Tem que ter uma afinidade, tem que ter um esforço, né? Da nossa parte, senão não adianta, não vem mediunidade nenhuma, não vem nada. E a mediunidade da gente não é ostensiva, é a mediunidade que é normal, é aquela que vem intuitiva para a gente, e às vezes a gente não sabe nem o que fazer com ela. Né? Não é ostensiva, é defensiva. É defensiva. Então é por aí, pô. Achou, Elisa? É capítulo 14 que você falou? Item 159. É logo o primeiro item do capítulo 14. Já tá aqui. Só ler um pedacinho para ver onde está essa história do médium ou não é médium, tá? Para a gente ver. Vamos lá. Todo aquele que Livro dos Médiuns, tá? Capítulo 14, item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, Consuelo, só um instantinho. Você falou, todo mundo é médium. Isso é inerente a nós. Porque nós somos influenciados, conforme você também falou. Né? Agora, o que o Zé falou agora. Quando a gente está afim, está se propondo a algo, né, seja no bem ou seja no mal, nós vamos ter, né, os nossos influenciadores. Não tem agora o negócio no Facebook, sei lá, aí na internet, os influenciadores digitais? Né? Nós vamos ter os nossos influenciadores desencarnados. Olha que luxo, vamos mudar o nome, né? Mas obsessão não, influenciadores desencarnados. Olha só, criamos uma nova, né? Vamos modernizar a doutrina. Tá bom? Então, agora vamos ler mais um pedacinho. Vamos ler só mais um pedacinho, Elisa. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, só um instantinho. Olha só. Médio, de acordo com o que Kardec quer colocar aqui para a gente, é o que é ostensivo. Por quê? Para que, né, haja essa diferença. Já imaginou toda vez que o cara chegar lá, um palestrador, um orador, olha, o fulano de tal é médio, mas é médio, né, assim, sem grandes coisas. O bom, o fulano que é médio ostensivo. Não, ele já fez essa separação. Todos nós somos médios. Mas ele vai chamar de médio, para quem é dirigido o livro dos médios, aquele que já tem essa ostensividade. Ou seja, está aqui. A faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. O Zé Roberto, uma vez ele fez uma psicografia que é um mistério, tá? Estão querendo tradutores para aquilo, estudiosos, foi um ponto. Não, Zé, foi um ponto. Até hoje ninguém entendeu aquele ponto. Eu não consegui sair do ponto, nem para a linha. Viu? Então, um negócio fantástico isso aí do Zé, tá? Entrou alguém mais? Tá não. O seu Roberto entra, sai. Eu acho que agora eu entrei. O seu Roberto entrou aí, isso. Ó. Fica aí, seu Roberto, pelo amor de Deus. Fica aí. Segura nesse cara. Segura aí. Eu amarrei com fita isolante. Isso.
Amarra uma corda aí. Quer um tifó para puxar bem o negócio aí, esticar a corda? Pode ser. Agora vamos ver só um pedacinho ali, só o finalzinho aí. O que então? Peraí. O que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ponto. O que é organização mais ou menos sensitiva? É aquele que nós sempre falamos, que lá no Evolução em Dois Mundos, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 449, se eu não me engano, tá 449. Não. Da 449, não. 450, letra A. Eu vou ler, Elisa, para não perder tempo, tá? Olha só, esta faculdade, que é a mediunidade, tem qualquer ligação com a organização física? Aí os espíritos respondem: incontestavelmente, o organismo influi para suas resistências. Há organismos que lhes são refratários, ou seja, o médio ostensivo nasce com digamos, o perispírito mais folgado, tá? Ou seja, ele consegue captar o plano espiritual. O que alguém normal, que não tem essa mediunidade ostensiva, tem a intuição, mas tá mais o corpo, né? O meu é tão travado que acho que na hora de amarrar aqueles nozinhos do perispírito, pegaram assim um pedaço de madeira, você já viu que faz assim para apertar mais o nó, né? Eu acho que eu estou nesse estágio aí. Então, essa é a diferença, tá? Do médium mesmo, ostensivo, e da pessoa que todos nós somos médios. Deu para entender, gente? Deu para entender, Consuelo? Entendi, sim. Tem uma organização física mais fácil de receber que seja no cérebro, né, para receber essa interferência dos espíritos. Né? Isso, a intervenção, podemos falar, né, dos espíritos. Né, que vai, podemos até falar isso, porque eles intervêm mesmo, né, e nós nos afastamos um pouco do corpo, esse negócio todo, né? Bom. Só mais uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa em países assim, bem diferentes e tudo, que essa parte de religião é mais fechada. Se ela tiver um tipo de mediunidade, de visão, de ver espíritos, ela pode ser taxada como esquizofrênica, né? Que deve acontecer muito por aí. Aqui no Brasil mesmo, né? Não precisa ir lá longe, não. Vamos falar aqui do Brasil. Mas vamos lá. Mas porque aqui a religião é mais solta, é isso que eu estou falando. É mais fácil de você procurar uma religião, né? Sempre tem ou um pai de santo, ou um kardecista, é mais fácil. Essas pessoas que têm uma dificuldade maior de entender a religião e que veem e que se acham esquizofrênicas e são tratadas como esquizofrênicas, se tomarem remédio, vão perder essa mediunidade, né? Porque isso é tolhido com os remédios. Não é perder. Não é perder. Veja bem, quando você toma um remédio, ele não vai agir sobre o seu espírito. Ele age sobre o seu corpo físico e pode tolir, tá, essa movimentação. No cérebro, entendeu bem? É isso que eu estou falando, é que ele tolhe... O corpo físico, Aí o que acontece com essa pessoa? Ela não... ela deveria ter uma ajuda, né? Uma forma, porque muita gente não mora no Brasil e tem mediunidade, porque você mesmo falou, isso acontece. Né? E essa mediunidade ela é feita para ajudar outras pessoas. Mas se ela é tolhida por não terem esse conhecimento perto, e nem ela, e de repente ser taxada de esquizofrênica, porque você vê e ouvir espíritos é muito mais difícil do que você só, né, psicografar. Aí já ver e ouvir no meio de uma ignorância, né, espiritual deve ser muito difícil, né, Afrânio? É isso que eu fico pensando. Como é que você já respondeu. Você já respondeu. Você já respondeu a tua pergunta. Uma pessoa que nasce com mediunidade ostensiva forte no país, deve ser uma expiação mesmo, braba. Ah, tá. Aí, simplesmente ela nasceu no meio onde ela não vai poder se expandir. Ainda vai ser taxada de louca, de maluca, esquizofrênica, pode parar no hospício, etc. E não precisa ir muito longe também, não, Estados Unidos.
Tá? Estados Unidos, você lê os livros do Brian Weiss, né? Ele fala sobre isso. O Brian Weiss, o primeiro livro dele se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres, para mim é o melhor, é quando ele descobre o mundo espiritual. Né? Ele era PhD formado em Harvard. E em um dos casos que ninguém nos Estados Unidos estava conseguindo, no caso, eu não me lembro se era Rosemary ou Elizabeth, o nome da moça, né? Ele vai lá e consegue. Só que nas sessões, ele notava que ela mudava de voz, né? Foi vendo que, né, ela assumia personalidades dela anteriores ou recebia espíritos. Por isso que o nome do livro, Muitas Vidas dela, Muitos Mestres, Espíritos, né, mentores. É aí que está o negócio. E lá nos Estados Unidos, ele, como PhD, não podia falar. Né, descobriu que existia espíritos, que descobriu que existia reencarnação, descobriu que, né, que as pessoas têm várias vidas, né, várias passagens no planeta Terra. E aí, ele, como PhD, e ele ficou assustado com isso. Está tudo isso lá no livro. Aí que fez ele? Pô, eu não posso me expor assim. Foi primeiro na biblioteca de Harvard. Surpresa. Ele disse que descobriu que lá tem mais de 10 mil livros. A única biblioteca que eu conheço que tem mais livros falando sobre espírito que é de Harvard é da Elisa. Tá? Da Elisa tem mais. É verdade. Não, 10 mas mil você não livros, conhece né? a biblioteca do Afrânio. Tudo quanto é livro que eu pergunto a ele, você conhece tal livro? Ele tem. Falar isso, eu não Tá vi o Romance de escondendo uma o Rainha, eu vou jogo, né? procurar ali. Vou Eu procurar. comprei. Comprou? Então, beleza, então não Comprei. preciso mais procurar. Então, Não. Consuelo, olha só, ele, para se expor ao mundo, ele primeiro foi estudar, que a coisa correta é isso, sobre espiritualismo, tá? E ele viu, não, os espiritualistas estão certos, vou me expor ao mundo. E é um sucesso de vendas de livros, sucesso de palestras, e faz um trabalho maravilhoso, que é a divulgação do espiritualismo e, de certa forma, do espiritismo. E lá ele ficou, olha só, ele ficou com medo de manchar a reputação dele. Está lá no livro, é só ler Muitas Vidas, Muitos Mestres, deve ter na internet, Brian Weiss. É um livro gostoso de se ler. Não é espírita, mas é muito gostoso de se ler. Ok? Ok. Então vamos voltar para o mundo maior. Já sabe onde está, né, senhor Roberto, o mundo maior? Não. Nós Peraí, começamos deixa eu agora. guardar o livro. No livro antigo. Página 129. Tá. Aí tá. Não é Qual é o serviço que possamos. Aí tá assim, não é serviço que possamos organizar. Da periferia para o centro. Lá embaixo. Já achei. Aí, eu estou no ponto que diz assim: o homem encarnado. Quase sempre empolgado pelo sono da ilusão. Isso. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. Ponto A e vírgula, que maneira. tá aí. Olha só um instantinho, ponto e vírgula. Olha só que interessante. O homem encarnado, quando nós vamos para o centro espírita, a gente fica doido para ver espírito, né? Médio receber espírito. Poderá começar pelo fenômeno. É o chamariz. Olha só, o que o Calderaro está colocando aqui. Mas isso é começar. Tem muito a ver com, de novo, o Livro dos Médiuns, com aquela mensagem, acho que é no capítulo 30, que é Dissertações Espíritas, né, a mensagem número 18, que o São Luís fala que isso é o ABC da doutrina. Tá? Não pare no fenômeno. Isso é um recado para todos os médiuns ostensivos e não vamos parar nos fenômenos, vamos continuar. E o Santo Luís ainda fala, não se afaste da filosofia, que a filosofia espírita é o quê? É o saber espírita, é o conhecer o espiritismo. Está lá na mensagem do capítulo, que eu com o livro na mão, acho que é capítulo 30, Dissertações Espíritas. O Jambá em cima é incorporado no Livro dos Médiuns, já repararam isso? Acho que eu dormi com ele. Hein? Capítulo. Não, regulamento. Não, Quinta, não, deve ser o 29. Não. Bom, vamos lá. Tá, não, o 29 mesmo. Deu o 29. Você tem aí na mão o Livro dos Médiuns, Elisa? Eu tinha acabado de guardar, mas pego de novo. Não, eu sou chato. Peraí. Tinha acabado de botar ele aqui. Não é o 29 também. Deixa eu ver aqui. Enquanto você pega ele aí, vamos ler esse negócio aqui. Do laboratório dos médios. Não foi o cara atrás ainda.
Reuniões. Capítulo 31, desculpe. 31, Dissertações Espíritas. Peraí, 31. Em que lugar do 31? Dissertação número 18. A 17 também, mas vamos ver a 18. Olha só o que São Luís vai falar sobre o início do Espiritismo. Eu, a página 467, o teu pode ser diferente, né? Não, é que tem uma página presa aqui na outra, tem que soltar. Peraí. 17 e a 18? É a 18, aliás. É a 18. É a 467. Então tá igual ao meu. Zombaram essa. Essa é a 18. A 17 então, a 18. é Vamos meus ler a amigos. 17, Tá. não. Vamos ler a 18. 18. Zombaram das mesas girantes. Nunca zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aquelas foram o vestíbulo da ciência. Aí todo aquele que entra tem que deixar seus prejuízos como deixa a capa. Ou seja, o fenômeno, que são as mesas girantes, zombaram, mas da comunicação, da seriedade, olha lá, está falando aqui, da filosofia, da sabedoria e da caridade, que é realmente a finalidade da doutrina espírita, é transformar o homem, né, através de mesas girantes, ou seja, de fenômeno mediúnico, que vai transformar ninguém. Ainda fala, é como a gente lá, aqui nós não temos esse costume que aqui não é frio, né? Lá em Paris, né? É como aquele que chega e deixa a capa no vestíbulo, né? Quando é assim que a gente vê nos filmes, né? Ou quem já foi lá, né? Lá é frio, a capa deixa no vestíbulo. E entra somente com a roupa normal, que geralmente as casas são aquecidas. Ou seja, é a entrada. Vamos lá, mais um pouquinho. Jamais terei por demasiado concitar-vos a que façais do vosso um centro sério, que alures se façam demonstrações físicas, que alures se observe, que alures se ouça, entre vós, compreenda-se e ame-se. Tá, deixa eu parar para a gente parar. Que supondes sois, aos olhos dos espíritos superiores, quando fazeis que uma mesa gire ou se levante? Simples colegiais. Passa o sábio o tempo a repetir o ABC da ciência? Entretanto, ver-vos buscar as comunicações sérias, eles vos consideram como homens sérios. A procura da verdade. Certo? É o que nós estamos falando aqui. Poderá começar pelo fenômeno, está no livro. Né? Mas depois, gente, vamos continuar o fenômeno. Quem tem a mediunidade ostensiva? Claro que sim, mas depois tem que, né, deixar essa capa lá no vestíbulo. Para entrar na casa tem que ver o resto da casa. Né? Tem que ver o resto da casa, né? Fica no vestíbulo segurando a capa. Né? Tem que ver o que está, o conteúdo do resto. E aonde que nós vamos ver isso? Somente fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que aqui ninguém, né? De repente já foi espírito em outra reencarnação, em outra encarnação, né? Ou, no máximo anterior, no máximo mais 2 para trás. Aí sim já tem mais. E estudou, né? Se não estudou, foi espírito apenas. Assim que ficou segurando 1 ou 2 encarnações a capa lá no vestíbulo da casa. Tá por aí. Bom, eu não vou parar mais, Elisa. Vamos embora. Agora, se vocês quiserem, vocês falem, tá? Eu não vou parar mais, não. Senão a gente não anda hoje. Então, o homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa, de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência. Nós não estudamos que tudo, né? Tudo no universo, toda causa, né? Todo efeito, né? Inclusive no livro dos Espíritos, quando o Kardec quer remontar a Deus, ele faz essa pergunta, né? E os Espíritos respondem: atrás de toda causa, de todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Por isso que Deus é a inteligência suprema. Ele está muito além da nossa compreensão.
né? Mas, né, dentro dos nossos limites, né, nós vamos procurar justamente, né, quem viu o fenômeno, tá? Procurar o que pode extrair dali, que pode aprender com o fenômeno. Não é só ver os espíritos, né? Uns sofredores, outros aborrecidos, outros cruéis, né? O que é que eu posso aprender com isso aí? E daí extrair alguma coisa. E vem também as mensagens mais, né, dos escritores. Então é isso que nós temos que fazer, né? Nos aperfeiçoar. Isso é obra de quê? Do tempo, de construção. Ninguém constrói uma casa em um dia. Demora, às vezes, anos, né? E aí vai. Quem quiser falar, por favor, pode falar. Seu Roberto, Lourdinha, Consuelo, Zé Roberto. Bom, ninguém quer falar, vamos embora. Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: caso é oportuno, observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. O início desse capítulo, aliás, né? Vem falando sobre a tese animista. Vamos lá. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele de início informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico. Deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelara o bem geral quando lhe fora possível. Contudo, entrevendo a possibilidade de algo fazer além túmulo, receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O André Luiz, na hora dessa, né? Deve se morder tudo. Porque eu fui ficar aí 8 anos no umbral, né? Ué. E a diferença, né? Quem fez o bem, quem faz o bem encarnado, né? Lógico, eu acho que ali serve para ele ver a diferença de comportamentos, né? Que quando a gente consegue aprender com o exemplo de alguém, é muito bom, né? É verdade. Até para a gente avaliar a nossa própria falha. Você vê, eles desencarnam e já recebem uma chance de trabalhar, né? Porque ele, conforme fala aqui, né? Era muito bom, né? Assistência fraternal, os inúmeros doentes pobres, etc, etc. Mas fazia com o coração. O André Luiz também deu consultas gratuitas, né? Mas não era bem com o coração. Fazia mais como assim, talvez até um dever do inconsciente dele, né? Que ele devia ser cidadão de nosso lar, tá, gente? Para chegar ao nosso lar com a facilidade. Facilidade não, passou por algumas durezas, mas chegou ao nosso lar. Não foi só o merecimento da mãe, não. Vê que ele mudou muito em um ano apenas. Né? Ele já devia ser morador do nosso lar. Deve ter reencarnado com algumas missões, né? E cumpriu talvez só as materiais, né? Que foi o cientista, etc. Mas talvez essas aí, né? No filme que mostra engraçado, ele dando as consultas, né? Mas assim meio com a cara amarrada, né? Aí quando chega uma pessoa atrasada, que ele já ia embora,
lógico, foi do filme, não está no livro. A enfermeira dele praticamente empurra a paciente para dentro do consultório. Ele olha para a enfermeira com a cara brava, mas aquilo ali retrata mesmo o que deveria ser ele encarnado. Diferente desse outro que nós estamos vendo. E nós temos que tomar cuidado, não ser igual, a gente não ser igual também, assim, né? De repente, tipo aquele garoto com frio lá, saiu correndo, eu nunca vi. Vamos embora. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para só uma esse coisinha fim... ali. Não, só uma coisinha. Lá em cima está, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Então, nós estamos vendo aqui, tá, que a reunião mediúnica, a finalidade é essa aqui. Não vamos transformar os homens de hoje, mas mostrando a eles. Olha a importância de uma reunião mediúnica. Em primeiro lugar, a vida continua. Já é uma coisa, né, maravilhosa isso. Não saber que ninguém morre. Nós somos espíritos imortais, coisa legal. Né? Mostrar que uns sofrem, outros são felizes. É isso. Uns continuam o seu trabalho. Ali é o efeito de uma causa, né? A reunião mediúnica é o exemplo do efeito de uma causa. Isso, para mostrar o efeito de uma causa, justamente. Isso mesmo. Olha só que legal. Ajudei o irmãozinho está hoje. Não ajudou, não. Nós somos os maiores, né? Os ajudados, exatamente. É isso aí. Vamos lá? Alguém quer falar? Para esse fim, ali permanecia interessada em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso. Mas Cavaleiraro indagou, cortês, após inteirar-se das ocorrências. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado. Esse mantive-me silencioso aí me deixou assim pensando. Por que o André Luiz ficou silencioso? Vambora. Dificilmente, informou o interpelado. Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui, de nome aureolado por terminologia clássica, e nem me balançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guie-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto... Esse entretanto ele deixa pensar, mas veja bem, ele está tendo dificuldade nas comunicações que ele quer transmitir. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, não quer a terminologia clássica, ou seja, o nível, né, de expressão dele, nível de expressão, ou seja, é um cara que deve ter estudado muito, lido muito, etc, né? Digamos que se ele estivesse entre grupos de amigos, ele se utiliza de um nível de expressão. Um nível ao dele que, né, tem muito conhecimento, um nível intelectual elevado, digamos assim. Tá? Ele não consegue passar aí. Né? E nem está também colocando teses novas. Que teses novas significa o quê? Tem que pensar. Tem que pensar. Tem que realmente botar no fluxo para trabalhar. Oi, fala, Zé. Não, então, isso cai naquilo que a Consuelo estava falando.
E a gente estava fazendo essa sintonia aí. Entendeu? Ele não está achando a sintonia dessas pessoas para poder passar a mensagem. Quer dizer, ou elas não estão estudando o necessário para que ele possa chegar até elas e elas compreenderem, né? Não estão se esforçando. É mais ou menos por aí, daquilo que a Conselho estava falando lá. É que nós somos influenciados, mas dentro dos nossos limites, né? Exatamente. Dentro da nossa compreensão, dentro do pacote que eles acham dentro da gente. Né? Isso aí. É onde eu quero chegar daqui a pouco, não vai dar tempo hoje, mas semana que vem nós já vamos direto no Livro dos Médios, tá bom? Capítulo 19, item 225, semana que vem, já fica combinado. Tá bom? Continuar lendo, mas semana que vem nós vamos direto ao Livro dos Médios. Semana que vem não, quinzena que vem, né? Aí você grava isso aí, tá, Elisa? Pra gente não esquecer, que eu mesmo posso esquecer, tá? Quinzena que vem, a gente vai direto para o Livro dos Médios, capítulo 19, item 225. Nós vamos compreender isso que eles estão falando, que ele está falando aí, mas vamos lá. Ele vai falar mais ou menos o que está no Livro dos Médios, mas o Livro dos Médios está bem mastigado para nós. Vamos lá? Capítulo 19? Só que é mais da frente, não, tá? Item 225, só para confirmar. 225. Não, é só para eu escrever aqui, para já ficar marcado. Tá? Bom, então podemos prosseguir? Podemos. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser. Por que ele não trabalha como médico, o Afrânio? Não, veja bem. Foi dado esse grupo a ele. Para ele fazer esse trabalho. Não é como médico. Porque médico, o André Luiz procurou um emprego de médico no livro nosso lá, né? E arrumou de faxineiro. Eu lembro, ele virou faxineiro. Mas eu estou dizendo, depois dele ele se redimir, começar a entender, depois de ele passar a ver a família, depois de toda aquela história toda, depois disso tudo, porque ele só leva o conhecimento para Chico Xavier, para botar no livro, porque ele não começa também a trabalhar como médico, que nem esse que está aqui no livro, que logo que desencarna... Eu sei que ele não podia. Não, ele não está como médico, não. Esse aqui não está como médico, não. Ele está como mentor de um grupo, Ele não está como médico, não. Ele só fala que foi um médico, que quer atender ainda... Né? Continuar, quando ele tinha paciente pobre, ele quer atender agora as pessoas também pobres, desamparadas. Ele não é médico aqui, não. Atuando como médico. Não, agora, olha só. Aqui nesse parágrafo mesmo, informou o interpelado, os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica, e nem me abalançaria a oferecer teses novas concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Ele não quer ser médico. Ele não quer. Tá. Não, ele não quer, não. Ele não pode. Ele não pode nesse momento. Para ele, não é o ideal para ele nesse momento. Não é uma evolução para ele, né? Não acho nem evolução, mas ele precisa passar por um outro aprendizado. Digamos que tu... Fala, Zé. Não, fala você, depois eu falo. Eu só ia falar o seguinte, digamos que o André Luiz fez um curso, de repente hoje o André Luiz é médico lá em cima, mas tudo isso que ele passa para a gente através dos livros, digamos que foi um curso de medicina espiritual que ele fez para nos mostrar como é que o negócio mais ou menos funciona lá. Fez uma analogia, a gente vai olhando os livros dele, né, que a gente vai entender isso, mas médico lá em cima é outra história. E lá não vai cuidar do corpo físico, né, vai cuidar do perispírito e principalmente do espírito, né? Que é o espírito, tá? Fala, Zé. Ok, entendi. Fala, Zé. Não, só para dar um exemplo para Simplório, mas como se você saísse daqui desse planeta, fosse para outro planeta e a medicina lá é diferente. É outra coisa diferente, você vai ter que reaprender. É mais ou menos isso, só isso. Só pra... Isso mesmo. Né? Lá é outra história, é bem diferente. Inclusive, tem um caso de um médico no livro Obreiros da Vida Eterna, do Gotuso, vocês estão lembrados?
O Gotuso era médico lá, só que lá onde ele estava, o nível era tão terra a terra, que o André Luiz tomou um susto. Quando ele entrou no consultório do cara, tinha um esqueleto. Pô, que espírito tem esqueleto, gente? Né? Tinha um desenho de lá do negócio do sistema nervoso, do coração, até órgãos genitais tinha lá. Tá? Mas não era por nada disso, não. Tinha, porque sempre a questão dele, ele era médico. Médico, como era encarnado, ele estava, né, consultando lá no plano espiritual. Mas o que? O André Luiz tomou um susto, principalmente que o cara tinha uma sabedoria dentro do que ele estava fazendo, assim, espiritualmente falando, que eu não estou entendendo esse cara. Né? Mas ele estava doido para reencarnar, só isso. Ele não conseguiu se acostumar com a vida de desencarnado. E ele tinha os problemas aqui que ele queria vir solucionar. Fala, Elisa. E eu acho que isso também tem a ver com esse espírito que foi médico na Terra. Aprender a lidar realmente com o espírito, né? Com o ser espírito. Que ele entendia muito de corpo físico. Agora ele precisa entender de espírito. Né? Ele precisa entender de perispírito, o que é o perispírito, como funciona o perispírito perante o corpo físico. É totalmente diferente da medicina que ele aprendeu na Terra. Né? E é com essas comunicações e com esse intercâmbio que ele vai aprendendo a auxiliar os encarnados com o conhecimento de espírito, de perispírito, né? Que a maioria das nossas aflições tem a ver com isso. É isso aí. É um curso, ele está fazendo um curso, para depois sim assumir a medicina por lá, né? Ok? Certo, Consuelo? Alguém mais fala alguma coisa? Certo, entendi. Eu vou ligar agora para o médico espiritual e falar, bicho, eu estou com uma dor aqui na coluna, me manda um remédio para o meu perispírito aí, que o corpo físico está aceitando o remédio, não, está doendo do mesmo jeito. O remédio do corpo físico não está servindo para o perispírito, é diferente. Não, tem que ser do perispírito. Então, guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. E a palestra pelo meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegara um minuto aprazado. Poderia cercar-se da médium. Aproximamo-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Reparo conjunto. Já fiz meus apontamentos, com exceção de 3 pessoas. Os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos olha esses. Só. Veja bem, só, olha só, como, isso é muito como a importante. gente não tem essa visão da mesa mediúnica. Tá? Então, 8 estão afim do trabalho. 3 estão pensando, né, no jogo de futebol, no que vai comer depois, não é isso? Etc, etc, etc. No final da novela, pô, meu Deus do céu, estou perdendo o final da novela. Tá bom? Todos esses se encontram na posição de médiuns pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. Então, veja bem, vamos lá falar da Eulália agora. A Eulália tem um corpo mais preparado para a recepção. A boa vontade também, ela tem muita boa vontade, que vai falar aqui, tá? Mas falta algo. Por isso que ele não está conseguindo falar contento que ele quer passar. Vamos lá. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. A nossa colaboradora não se liga a ele por todos os seus centros perispirituais.
Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. É sobre isso que nós vamos falar. Só um instantinho. Sobre isso nós vamos falar. Vamos falar na próxima aula. Tá? Olha só. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração. Outra coisa que ele está falando. Não possui espaço interior. Tá? Pô, que é isso? Espaço interior? Por quê? Para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Então, essa é a grande dificuldade que os espíritos encontram em nós. Somos bons, estamos dispostos a ajudar. Estou falando de alguns, nem todos, que a gente vê que tem três aqui que está muito afim disso, não, né? Mas a cachola é vazia. Tá? O espaço interior está muito comprimido, que não tem informações para dilatá-lo. Está falando aqui. Né? Não possui suficiente espaço interior. Não tem muito o que procurar naquela cachola ali. É o que nós vamos falar, tá? No semana que vem. Tá? Quer parar aí, gente? Semana que vem a gente volta nesse parágrafo e lê o livro dos médios? Acho melhor. Para não enrolar o meu... Acho melhor a gente voltar aqui. Enquanto o novo conhecido abeirava-se de uma senhora, acho melhor. Hein, ô Afrânio? Seu Roberto, o espaço dos seus pensamentos. Hein? É isso aí. Alô, Zé? Qual vai ser o dia do próximo estudo do Mundo Maior? É em setembro, né? Dia 10. É dia 9, 9 de setembro. 9 de setembro. 9/9. Vai passar, voltar lá para Repara, o conjunto? Em cima. Enquanto o nosso conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, que é para começar lá do princípio da história. Da Eulália, né? Eulália. A gente estava falando na aula passada sobre algo parecido aí, né? Sobre isso aí. Não estou lembrado se for assim, mas é mais ou menos isso aí, né? Uhum. Não estou lembrado, não, do assunto da aula passada. Uma pergunta que a Consuelo fez, né? E a gente trabalhou essa história aí. Porque a dificuldade... há um caso interessante de Eurípides. Eurípides falou, o Eurípides era beato mesmo, Carola, né? Da Igreja Católica. Veio o Espiritismo, ele balançou, mas falou, não, só entra no Espiritismo se eu um dia ver uma comunicação do João Evangelista. E chegou na roça, que foi lá, tinha um centro espírita na roça, que o tio dele coordenava, o tio dele era analfabeto. E veio a mensagem do João Evangelista, tá? Através do tio dele. E ele viu que o teor da mensagem não podia ser o tio dele, né? Aí já é um tipo de mediunidade, tipo a do Chico, né? Totalmente, né? Mecânico, né? Então, mas não sabemos se o tio dele tinha na cachola coisas também anteriores, apesar de ser analfabeto nessa encarnação, né? Não sabemos. Sim, claro, sem dúvida. Então, mas a nós, na nossa grande maioria, que somos, né, digamos assim, aprendizes da mediunidade, mesmo os médios ostensivos, nem todos ainda estão num nível, né? Esse grande problema da cachola é o que mais atrapalha os espíritos trazer coisas novas para a gente, melhores mensagens, tudo mais, né? Fora a nossa situação de rebeldia, tal, eu não vou nem falar sobre isso. Então, semana que vem, nós vamos... Semana que vem, não, dia 9/9, nós vamos retornar esse assunto e ler o livro dos médios, que aí a gente vai, né, entender melhor. Tá? Ok, gente? Belezura. Pessoal, eu vou sair então para dar os remédios aqui pro meu pai. Vai lá, tá bom? Vai lá. Fiquem com Deus, uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês. Tudo de bom. Obrigado aí, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Valeu, Zé, obrigado, hein? Obrigado a vocês. Eu vou parar a gravação.